Olá, meus queridos amigos e irmãos. Tô na lida aqui, né? Então tô um pouco desajeitado aqui, mas tudo bem, né? Vamos para o que importa, né? Muita correria esses dias, muita coisa acontecendo. Não, não tirei um tempinho para falar da palavra do nosso Senhor, né? O nosso Deus, que está aqui, né? No livro Estudos em Educação Cristã, né? De Edward Sunderland. Edward Alexander Sunderland. Continuando, irmãos. O sistema educacional da igreja, que os havia expulsado de sua terra natal, representava um dos mais graves erros dos quais os puritanos falharam em libertar-se. Olha só, o sistema educacional da igreja, dos puritanos, né, que os haviam expulsado de sua terra. Olha, o sistema educacional da igreja os havia expulsado de sua terra natal. Representava um dos mais graves erros dos quais os puritanos falharam em libertar-se. Esse sistema educacional, embora papal em espírito, era em certo sentido protestante em sua forma. Um historiador escreveu sobre as escolas puritanas do Novo Mundo, relatando que seus cursos eram ajustados ao currículo tradicional da faculdade. Estudo ajustado ao currículo tradicional da faculdade. Eles ensinavam muito latim e grego. Davam um curso extensivo de matemática. Que, no geral, eram fortes no setor das ciências humanas. Existem as ciências divinas e as ciências humanas. O que é que tem que estar mais na nossa mente? Humano ou divino? Essa é uma questão, né? Esse currículo refletia o modelo de escolas como Rugby Eton e outras notáveis escolas inglesas. Aqui está no livro Educação, né? O Ministério da Educação dos Estados Unidos, né? De Richard Bonney, escrito em 1889. Lemos novamente. As raízes desse sistema estavam aprofundadas no grande sistema eclesiástico. Desde o início de seu treinamento, Dunster, um dos primeiros presidentes de Harvard, adequou o curso dessa universidade em grande parte segundo o modelo das universidades inglesas. Eles seguiram tão fielmente o modelo inglês, o da Universidade de Cambridge, que até foram chamados por esse nome. Um historiador, escrevendo sobre Harvard, disse: em vários casos, os jovens ingleses eram enviados para Cambridge Americana. Olha, chamavam de Harvard a Cambridge Americana, Cambridge, para completar sua educação, né? Olha. Bonney, discorrendo acerca dos discursos dos estudos nas escolas de ensino superior de William e Mary, antes da Revolução, afirma: todos eram segundo o padrão inglês. Acerca de Yale, fundada posteriormente, é dito: as normas, em sua maior parte, seguiam o modelo de Harvard, bem como os cursos ministrados. As universidades mais jovens seguiram o padrão das mais antigas. É muito natural que Yale fosse estabelecida de acordo com o sistema papal inglês, porque seu fundador, Elihu Yale, havia passado 20 anos em escola inglesa. Vocês entendem, meus irmãos? O tipo de estudo que esse Elihu Yale, ele recebeu, ele passou 20 anos, né, cursando escola inglesa. Então, quando ele fundasse uma escola, ele ia botar qual ensino? Aquilo que ele havia aprendido, né? Aquilo que ele havia estudado. Segundo confirma o historiador citado, 20 anos ele passou nas escolas e em estudos especiais. Olha, 20 anos estudando. Agora chega aqui a nós. Os adventistas do sétimo dia não deveriam permitir que esse fato passasse despercebido.
As 3 principais escolas das colônias foram estabelecidas por homens que haviam fugido das doutrinas papais do Velho Mundo. Olha só, os homens fugiram das doutrinas papal do Velho Mundo e fundaram as escolas. O problema é que trouxeram consigo algumas coisas, né, do sistema papal e colocaram ali na educação. Veremos. Mas esses educadores, por causa de sua educação nessas escolas papais e de sua ignorância quanto à relação entre educação e religião, olha só, educação e religião, 2 coisas aqui, né, separadas. Existe a educação e a religião. Agora, a educação divina, ela tem que fazer parte da religião, né? Ou a religião tem que fazer parte da educação divina. Inconscientemente, moldaram suas instituições segundo o sistema educacional da igreja da qual haviam saído. Vocês conseguem entender? Cristãos fundaram escolas ali, cristãs, mas com o sistema papal de educação. E aí, tem como dar certo? Veremos, vamos a seguir. É surpreendente que esses reformadores ingleses, depois de tanto se sacrificarem por uma causa digna, tenham permitido que um sistema de educação tão inapropriado aos seus propósitos se tornasse, em realidade, a progenitora de seus filhos, de cujo seio essas crianças extrairiam sua alimentação. Com que educação nós estamos alimentando nossas crianças, nossos jovens? Será que nós estamos educando, alimentando ele na educação cristã? A educação que vai guiar essas crianças, esses jovens, para o céu? Ou estamos educando ele na mesma pisada dos papal? Na mesma educação papal? Que antes, né, os reformadores fugiram dessa educação e, infelizmente, anos depois, né, veio o fracasso. Será que hoje, o mundo em que nós estamos vivendo, nós não estamos caminhando rumo à educação papal? Temos que analisar. Eles não se deram conta de que o caráter e a experiência cristã desses pequenos dependiam da natureza do alimento recebido. Olha só, o que é que nossas crianças têm recebido? Que educação nossas crianças têm recebido? Qual é o alimento? A educação que nossas crianças estão recebendo hoje está alimentando eles espiritualmente ou carnalmente? Eles vão crescer para o reino de Cristo ou crescer para ser bem-sucedido nesse mundo? Qual é o alimento que estamos dando aos nossos filhos? Houvessem eles compreendido a relação da educação da criança e sua experiência futura com a igreja, eles não teriam tomado emprestado o sistema papal de educação, mas o teriam rejeitado por completo, como excessivamente perigoso para ser tolerado dentro dos limites do protestantismo. Nós não podemos tolerar. Eis a palavra de Deus. Satanás, ele é tão astuto, que ele força as nossas crianças a ter essa educação. Nós não temos a liberdade de educar nossas crianças num sistema religioso. Onde está a liberdade religiosa no nosso país? Onde está a liberdade religiosa no nosso país? Em querermos educar as nossas crianças conforme a nossa religião. Onde está a nossa liberdade religiosa nesse país? Nós temos liberdade religiosa? Ou a liberdade religiosa que se diz por aí é uma farsa? Nós não temos liberdade religiosa. Queiram educar suas crianças nos ditames da sua religião e você vai ver. Somos forçados a colocar nossos filhos para receber essa falsa educação. Por que a falsa educação? Porque a verdadeira educação é aquela que prepara nossas crianças, nossos jovens para a eternidade. Jesus, quando pisou nessa terra, nós temos que ter essa liberdade
como o nosso mestre Jesus. Jesus, quando pisou nessa terra, ele disse que não pertencia a esse reino e os discípulos deles também não. Os discípulos de Cristo não pertencem a esse mundo. Nós temos que ser educados pela palavra do Senhor. Temos que educar as nossas crianças na palavra do Senhor. Prossigamos. Deixa eu ajeitar aqui, está querendo cair? Alguns fatos da história educacional deixarão evidente a afirmação de que o sistema de educação de Oxford, Cambridge, Eton e Rugby era papal, e que os reformadores da Inglaterra, moldando suas escolas segundo esse padrão, estavam implantando o sistema papal de educação na América. Lowry diz: Oxford e Cambridge modelaram-se grandemente segundo o sistema de Paris. Um grande número de professores e alunos deixaram Paris. Assim, o continente inglês da Universidade de Paris foi para Oxford e Cambridge. A relação da Universidade de Paris, mãe de Cambridge e Oxford, com o papado foi assim expressa. Foi por ser o centro do aprendizado teológico que ela recebeu tantos privilégios por parte do Papa. E manteve-se em íntima relação com a sé papal. Simon S. Lowry, The Rise and Yard Constituição e Universidade. Agora vamos falar sobre Lutero e Melanchthon, os grandes reformadores do século XVI. Entenderam claramente que era impossível ter uma reforma religiosa permanente sem a educação cristã. Nós queremos fazer reformas nas nossas igrejas, mas sem a reforma educacional cristã, não tem como essas reformas dar certo. Nós precisamos nos reformar nossa educação, a nossa maneira de pensar, de agir, não a maneira como o mundo pensa, mas uma maneira diferente. Nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Então nós temos uma maneira de pensar diferente e precisamos aprender essa maneira. Assim eles não somente se precaveram contra as doutrinas do papado, mas também desenvolveram um vigoroso sistema de escolas cristãs. Melanchthon disse: negligenciar os jovens em nossas escolas é como retirar a primavera dentre as estações do ano. Os que permitem que as escolas entrem em declínio estão de fato tirando a primavera do ciclo anual das estações, pois a religião não pode subsistir sem ela. Melanchthon constantemente dirigia seus esforços no sentido de fazer progredir a educação e edificar boas escolas cristãs. Na primavera de 1525, com a ajuda de Lutero, ele organizou as escolas de Eisleben e Magdeburg. Ele declarou: a causa da verdadeira educação é a causa de Deus. A causa da verdadeira educação é a causa de Deus. Nós estamos na causa de Deus? Nós estamos na obra de Deus? Ou nós estamos fazendo a obra do mundo? Nós, cristãos, temos que lutar pela liberdade religiosa. Nós temos o direito de educar nossos filhos. Nós precisamos lutar por esse direito de educar nossos filhos conforme a palavra do Senhor. A escola que seus filhos estudam, eles ouvem de Jesus, eles aprendem a guardar os 10 mandamentos bíblicos de Êxodo capítulo 20 ali, a partir do verso 8. Êxodo capítulo 20, eles pregam esses mandamentos nas escolas, ensinam a seus filhos nas escolas. Em 1528, Melanchthon preparou o plano da escola da Saxônia
que serviu como base para a organização de muitas escolas em toda a Alemanha. Esse plano tratava da questão da multiplicidade de estudos que eram não apenas infrutíferos, mas até mesmo maléficos. O professor não deveria sobrecarregar as crianças com muitos livros. Painter, a história da educação, página 152. Esses reformadores perceberam que a força da Igreja Papal jazia em seu sistema educacional e deram nele um golpe esmagador. E ao ferir tal sistema, fizeram com que a Igreja perdesse seu poderio. Os reformadores estabeleceram um sistema de escolas cristãs que tornaram as crianças verdadeiramente protestantes. Essa maravilhosa revolução na educação e na religião foi completada em uma geração no breve espaço da vida de um homem. Liberdade religiosa. A Igreja Católica ela tem a liberdade de educar, de ensinar os seus fiéis. As igrejas protestantes, nós temos que voltar ao protestantismo, protestar contra esse tipo de educação imposta com mão de ferro. Nós precisamos exercer o nosso direito, a nossa liberdade religiosa, o nosso direito de escolher. Nós temos que exigir a nossa liberdade de consciência, não deixar que outros sejam consciência nossa. Nós precisamos nos libertar, porque a palavra de Deus é quem nos liberta. A palavra de Deus nos liberta. Nós precisamos aprender a palavra de Deus, ser ensinados, educados pela palavra de Deus. Então, queridos amigos e irmãos, isso aqui não é contra um sistema religioso, mas é contra a imposição religiosa que vem disfarçada de educação. Nós precisamos exercer o nosso direito de liberdade, o nosso direito de liberdade de consciência, o nosso direito de liberdade religiosa. Nós precisamos exercer. Chegou o nosso momento de protestar contra isso. Como se deve protestar? Com educação, através da palavra do Senhor, buscando os princípios da palavra do Senhor, exigindo nossos direitos da liberdade religiosa, de exercer a nossa educação cristã em nossas escolas, não misturando a educação cristã com a educação mundana, a educação protestante com a educação papal. Nós exigimos essa liberdade, precisamos exigir essa liberdade religiosa na educação. Eu conto com vocês, meus irmãos, para passar esse vídeo avante e vamos tocando a trombeta, dando o sonido certo, para que a mensagem do Senhor ela seja proclamada em todo o mundo. Mas para que a mensagem do Senhor seja proclamada em todo o mundo, nós precisamos fazer reformas em nossa vida. E dentre as reformas nós temos a reforma educacional, que é um braço da mensagem do terceiro anjo, e a reforma de saúde, que é o segundo braço da mensagem do terceiro anjo. E nós precisamos proclamar essa mensagem na íntegra, por completo, em nome de Jesus. Amém.